Qual que é a vantagem? Eu vou gravar a aula e vamos ver se vai dar certo. É a primeira vez, eu estou fazendo um teste, viu? E também vou disponibilizar para vocês esses slides. E se der tudo certo, os slides eu vou colocar lá na nossa sala virtual do Google Class. E a aula, se der tudo certo, eu vou tentar subir para o YouTube. Vamos ver se dá certo. Veja, então, como a gente combinou ontem, na aula passada, melhor dizendo, esse finalzinho do semestre nós vamos ter 4 aulas. Né? Essa é a aula 1. A aula de hoje é a aula 1. Qual que é o nosso objetivo nessas 4 aulas aqui? Nosso objetivo é discutir 2 movimentos políticos, sociais do Brasil contemporâneo, que é o lulismo e o bolsonarismo. Então, é um negócio extremamente atual, quente, eventualmente emocionante para algumas pessoas, né? Espero que seja para todos, na verdade. E nós vamos dedicar 2 aulas para discutir o lulismo, né, hoje e a próxima aula, e dedicar 2 aulas para discutir o bolsonarismo, que evidentemente são as 2 últimas aulas. Então, nosso programa, né, de organização aqui do finalzinho do semestre é isso daqui. A aula de hoje é baseado em autor, mas eu vou me referir pelo menos a mais um, né, o autor que eu coloquei lá na bibliografia para vocês, que é o livro do André Singer. Depois eu vou apresentar o texto, o livro de forma mais adequada. A aula de hoje é para compreender o que é o lulismo. A próxima aula é para analisar o esgotamento e a crise do lulismo, que se caracteriza a partir de uma série de elementos, mas principalmente as manifestações de junho de 2013 e, evidentemente, o impeachment do governo Dilma. E nas aulas seguintes, compreender o que é o bolsonarismo, que é algo muito complexo, né? E, por fim, a última pergunta a pergunta da nossa última aula é se o bolsonarismo está em crise ou se ele está se reorganizando, se fortalecendo, enfim, fazer um pouquinho, vai ter uma parte de especulação, de impressões muito subjetivas, tanto minha quanto de vocês, porque, afinal de contas, a realidade brasileira ela é bastante mutável. Então, esse é o nosso roteiro. Né? Então, primeira aula, o que é o lulismo? Segunda aula, a crise do lulismo, as razões dessa crise. Terceira aula, o que é o bolsonarismo? E a quarta aula, perspectivas para o bolsonarismo. Ok? Tá claro? Qualquer coisa, eu estou aqui com o chat aberto aqui, vocês vão ou falando diretamente, liguem aí o microfone, se for o caso, ou vocês colocam alguma coisa no chat. Tudo bem? Pessoas. Ups, esse que eu mando. Eu pedi para vocês lerem a introdução, na verdade, desse livro do Singer. Eu vou me referir a várias passagens do livro, mas pedi para vocês lerem a introdução desse livro. Quem não leu ainda, procure fazê-lo, vale a pena. A primeira parte da introdução é muito acessível. Tem um segundo momento da introdução que ele faz todo um percurso teórico, uma série de autores brasileiros e estrangeiros. Ela é um pouco mais densa, mas é uma introdução que vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão fazer referências com as discussões que nós tivemos ao longo do semestre, caso esteja vívido ainda na memória de vocês, depois de, sei lá, acho que faz 4 meses, se não me engano, que a gente não tem aula, O autor do livro é o André Singer, que é um pesquisador, professor da USP,
e ele foi, no primeiro mandato do governo Lula, ele chegou a ser porta-voz do Lula, mas por pouco tempo, acho que não chegou a nem terminar o primeiro mandato. Quando ele deixa de ser porta-voz do governo Lula, ele volta para reassume a sua posição, a sua cadeira na universidade, e aí empreende uma série de pesquisas sobre o governo e desenvolve, né, uma tese, uma interpretação que é bastante original, bastante interessante, que não precisa ter concordâncias, evidentemente, com ela, mas que é algo bastante válido e legítimo para a gente discutir. E a partir dessa tese, não a partir dela, né, mas ela se insere num debate que é muito rico no pensamento social brasileiro. Agora, né, tem menos importância, evidentemente, né, porque o bolsonarismo concentrou essas atenções, mas que era bastante relevante quando ainda se tinha vigência, né, dos governos do PT. Né. Basicamente, a tese do autor, né, ele apresenta isso já na introdução e recupera, evidentemente, ao longo do livro. A tese do autor, eu estou aqui separando em dois momentos apenas para efeitos didáticos, mas ela, evidentemente, ela está marcada por uma unidade aí. A tese do autor é que o lulismo, veja, o lulismo não se limita ao governo Lula, né, ou ao governo, os governos do PT, né, o governo Lula e o governo Dilma. Né. Lulismo implica um projeto político, uma base social e, portanto, um movimento político e social. Então, o lulismo ele não se explica pelas características pessoais do Lula, está muito além disso. Ele não se explica, inclusive, pelas características as características específicas do PT, do Partido dos Trabalhadores, está para além, inclusive, muito além disso. Segundo Singer, o lulismo implica dois aspectos fundamentais. O primeiro é uma política de combate à pobreza e à miséria por meio da ativação do mercado interno, ou seja, da compra, da capacidade de compra dos setores, pela característica, né, do mercado de trabalho, do mercado de consumo brasileiro, dos setores mais pauperizados da população brasileira. Então, é dessa ativação do mercado interno. Então, é um combate da pobreza e da miséria e ativação do mercado interno sem fazer confronto com o capital. Então, essa é a primeira ideia que eu queria discutir com vocês, mas antes da gente discutir o conteúdo dessa ideia, vamos identificar pelo menos duas coisas, que eu não sei se está claro para vocês, e eu não quero pressupor nada. Então, eu lhes pergunto, quero que vocês, agora, é a vez de vocês participarem aí. O que diferencia pobreza e miséria, gente? Quem que pode me ajudar? Qual que é a diferença? São coisas diferentes, né? Seria a renda? Sim, seguramente um dos aspectos principais é a renda. Não, eu quero dizer, um tem renda e o outro tem a ausência de renda, que no caso é a miséria. Ele realmente não tem renda. Exato. A gente poderia... É difícil você caracterizar alguém que não tem absolutamente nenhuma renda, mas até isso é possível, né? A miséria é uma condição ainda mais vulnerável e ainda mais, uma situação ainda inferior da pobreza. Né? Eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, quem tiver condições, né, dá um Google aí. Existem critérios objetivos para tentar estabelecer o nível, né, da pobreza e o nível de miséria da população de um país, por exemplo. São critérios que estabelecem qual que é o gasto, qual que é a renda per capita, né, que o indivíduo tem por dia, por semana, por mês. E aqueles indivíduos que estiverem abaixo dessa renda per capita estão numa condição de miséria, e os que estiverem ainda mais abaixo estão numa condição de pobreza, perdão,
e os que estiverem ainda mais abaixo estão na condição de miséria. Se alguém tiver condições, se eu fizer isso aqui, eu vou gastar muito tempo e vou perder aqui meu foco. Mas se alguém tiver condições, dê um Google aí para identificar o que se considera como nível de miséria no Brasil e nível de pobreza no Brasil, em termos de renda per capita, né? E quero agora fazer uma outra pergunta para vocês. A população brasileira, na avaliação de vocês, mais da metade está na pobreza e na miséria, ou menos da metade, nos dias de hoje? O que vocês imaginam? Um de cada vez. O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Mais da metade da população no Brasil hoje se encontra na pobreza e na miséria, ou mais da metade está acima da pobreza e da miséria? Ou seja, a maioria, considerando que a pobreza e a miséria podem ser identificados através de critérios objetivos, né, como qual é a renda per capita que o indivíduo obtém por dia, por semana, etc., por mês, a maior parte da população é pobre, né, pobre e miserável, composta por pobres e miseráveis, ou não? Nós temos um contingente relativamente reduzido, de 20%, 15% de pobres e miseráveis, e o restante da população conseguiu já superar essa chaga. Pode ser achismo, se vocês não souberem, não tem problema não. Eu não tenho certeza, mas não acho que a maioria seja pobre e miserável. Obviamente deve ter um percentual alto, mas eu não diria a maioria. Eu acho que está num nível equilibrado, se dá para dizer assim. O que seria equilibrado, Thalita, mesmo chutando? Por exemplo, ainda existe um nível baixo de pessoas com dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, porém, não é tão baixo assim. Tipo, elas são pobres, porém não tem um nível tão alto de miséria. Não sei se deu para entender o meu pensamento. Ok. Mais alguém? Itana. Não, eu só ia falar um pouco, professor, referente assim, ó, porque a gente não conhece tantas, eu, pelo menos falando sobre mim, eu não conheço tantas realidades assim, mas de algumas que eu vejo falar, eu acho que eu colocaria que a maioria é pobre, mas não miserável, assim, mas pobre, porque eu acho que quando a pessoa não se configura como pobre, ela tem que ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, tal. Então, eu acho que colocaria todo mundo como pobre. A maioria, na verdade, né? Na verdade, como pobre. Mais alguém? Vocês têm ideia de quantas pessoas fizeram o pedido do auxílio emergencial? Esse, né, que está sendo pago atualmente? Thiago, não. Alguém de vocês precisou do auxílio emergencial, chegou a fazer o pedido? Você pediu, Thiago, e aí? Eu fiz também, professor. Eu pedi. Vocês pediram, o Thiago não. Aliás, a Thalita não, e o Thiago conseguiu. E você, Liliane, você chegou a conseguir? Consegui, sim. Graças a Deus. Vocês sabem quantas pessoas conseguiram o benefício, aproximadamente? Quem não souber, coloque não, viu, gente? Coloque no chat, é uma resposta também. 50 milhões? Exatamente, Marcos. Aproximadamente 50 milhões de pessoas receberam o benefício, o auxílio emergencial. A população brasileira é de aproximadamente 200 milhões de pessoas.
O auxílio emergencial é só para adultos, né? Então, aí, desses 200 milhões aí, eu não sei quantos, né? Mas você tira aí, evidentemente, as crianças e tudo mais. E 100 milhões de brasileiros pediram auxílio emergencial. Metade da população brasileira pediu, gente. E um quarto, se eu não me engano, acho que esse é o último mês, né? E um quarto está recebendo. Isso significa, se a gente for considerar em termos de famílias, né? Seguramente isso abrange, isso tem um impacto muito superior a 50 milhões, deve ter um impacto superior a 100 milhões de pessoas, considerando aí os dependentes desses 50 milhões. E os critérios, né, para conseguir esse auxílio emergencial, enfim, são vários critérios, depois a Liliane e o Thiago podem até ajudar aí. Implica, evidentemente, que a pessoa não tenha nenhum tipo de renda, né, nesse período aí da pandemia. Eu não tenho aqui, não é objetivo, eu estou apenas fazendo essa contextualização, e não tenho aqui os dados específicos, mas a maior parte da população brasileira se encontra na pobreza e aumentou nesses últimos anos o contingente que se encontra em situação de miséria. Durante um período aí dos governos Lula e Dilma, o Brasil teria erradicado, porque, né, existe uma série de divergências aí que para mim, acho que são pequenas, né, porque não há dúvida nenhuma de que houve uma redução da pobreza e da miséria, mas teria erradicado a miséria e diminuído fortemente o contingente da população em situação de pobreza. Veja, e de fato, esse foi o objetivo principal na interpretação do Singer, na interpretação de vários outros autores, independente do juízo de valor e das simpatias que cada um de nós aqui possa ter. Esse foi, de fato, o principal aspecto que caracteriza os governos Lula e Dilma nas suas políticas econômica e social, né? A redução da pobreza e da miséria, por meio da ativação do mercado interno. O autor vai complementar essa ideia falando o seguinte: sem confronto com o capital. Mais uma vez, eu peço participação de vocês aí. O que significa isso, gente? O que significa uma política de redução de pobreza sem confrontar os empresários? Isso é sobre o lugar que eles vão retirar o dinheiro para dar o benefício? Por exemplo, se estavam dizendo agora que para continuar eu não sei se era para continuar o auxílio ou se era para implementar o Renda Brasil. É Renda Brasil, não é o nome? Isso. Eles teriam que colocar aquele sistema de taxação por transação, ou por saque. Eu esqueci o nome desse sistema. Que a galera que é totalmente polêmico, né? Exatamente. Porque, veja, essa é uma discussão atual, muito bem lembrado, Thiago. Né? Há 2 dias, se eu não me engano, foi exatamente antes de ontem, o governo Bolsonaro anunciou que não implementaria mais o Renda Brasil, que seria um programa que substituiria o Bolsa Família, seria um programa, talvez, provavelmente, um dos carros-chefes, né, do governo Bolsonaro, que se tornaria, né, um dos carros-chefes do governo Bolsonaro. A proposta da equipe econômica é que, para implementar o Renda Brasil, teria que cortar outros benefícios sociais, né? Se entrar aqui em juízo de valor, o Bolsonaro falou que não faria sentido que o Renda Brasil fosse financiado por outros benefícios sociais. Então, você tiraria dos paupérrimos tiraria dos pobres para dar para os paupérrimos, né? O que o governo Lula fez para combater a pobreza e a miséria? Quais foram as medidas que o governo adotou? No que ele apostou? Vocês já estavam crescidos já no governo Lula. Vocês são fruto, inclusive, dessa experiência. Eu tenho certeza que vários de vocês, recupere aí na casa de vocês que aconteceu, vários de vocês sentiram isso na trajetória de vida de vocês.
O governo Lula, ele fez por projetos, né, professor, como tipo Bolsa Família e tal, incentivos para compra, contaria também a questão que eles fez para movimentar a questão do mercado e tal. Muito bom, Itana. Veja, vocês sabem o que foi. Vocês podem até, eventualmente, não se lembrar ou não estar organizada essa informação aí na memória de vocês, no raciocínio de vocês. Primeiro que o governo Lula se favoreceu de coisa que a Dilma não aconteceu com a Dilma, se favoreceu de um cenário internacional muito favorável, com valorização das commodities, crescimento econômico dos Estados Unidos e da China, que puxou o Brasil também, né, para ter exportações com commodities extremamente valorizadas. Isso ativou a economia brasileira, e o governo apostou fortemente na valorização do salário mínimo, nas políticas sociais, como Bolsa Família, e no crédito consignado. A Itana comentou aí de estimular as compras, né? Isso fez com que esses setores mais pauperizados da população brasileira começassem a ter uma renda que possibilitasse consumir, consumir inclusive bens duráveis, em alguns casos, móveis, por exemplo, Só terminar rapidamente o raciocínio, Marcos. E essa ativação do mercado interno, mesmo que tenha sido pequena, mas de um contingente muito expressivo da população brasileira, isso fez com que movimentasse fortemente a economia. Combinado com isso, esse cenário internacional favorável, de crescimento econômico, também estimulou a criação de empregos. Então, nós tivemos aproximadamente a criação, só nos governos Lula, o primeiro e o segundo mandato, de 20 milhões de empregos formais. Então, isso combinado com a valorização do salário mínimo, viabilizou um crescimento da renda desses setores mais pauperizados e do mercado interno. Pois não, Maxson? Deixa a câmera ligada, Maxson? Que bom te ver. Você falou de fato o que eu iria dizer, professor, mas falou de forma mais aprofundada. Então eu só iria dizer que no governo Lula, uma das coisas que eu senti também foi o incentivo na qualificação técnica, os cursos de profissionalizantes para a melhoria da qualificação técnica das pessoas. Eu via isso muito forte no governo Lula, com os projetos do Senai, do Senac, as parcerias junto com as empresas privadas. Boa, muito bom, Marcos. De cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Veja, e nós também, porque foi durante esse período em que houve as políticas de expansão dos institutos federais para os interiores. Nós, aqui, só o da Bahia, ou seja, o antigo Cefet, antes de virar Instituto Federal, eu acho que eram 6 ou 7 campi. Hoje, a gente deve estar em torno de 20, aproximadamente. Isso fez parte desse cenário aí que o Maxson estava se referindo também. Agora, tudo isso foi feito. Se você quiser complementar, Maxson, fique à vontade, viu? Ligue aí o microfone novamente e pode falar. Tudo isso foi feito... isso é a própria leitura aqui do Singer, sem confronto com o capital. Então, o que significa isso? Por exemplo, não se instituiu no governo Lula e Dilma um imposto sobre as grandes fortunas. Não se instituiu uma política de nacionalização das empresas multinacionais, de reestatização das empresas privatizadas, lá nos governos Fernando Henrique, de uma reforma agrária agressiva, radical. Pelo contrário,
O número de terras regularizadas no governo Lula foi menor do que nos governos do Fernando Henrique, por incrível que pareça. Não se estabeleceu uma política de confronto com o agronegócio, com o sistema financeiro. Então, em síntese, o que o autor procura destacar? Que, diferente do que era o PT dos anos 80, o governo Lula foi uma tentativa de estabelecer uma reforma gradual, né, ou seja, um combate paulatino, molecular, de combate à pobreza e à miséria, sem questionar os privilégios das classes dominantes, portanto, sem estabelecer uma relação de confronto com o grande capital, sem estabelecer reformas estruturais. Por isso que o subtítulo do livro, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu colocar aqui, ó, vai aparecer daqui a pouco aí no slide de vocês. Reforma gradual e pacto conservador. Oxe, congelou, foi? Se não está mudando para mim, não está mudando para vocês. Professor? Pode falar. Ao meu ver, no governo Lula, diplomaticamente, o Brasil se saiu muito bem. As parcerias junto com os outros países foi muito interessante. Eu só não gostei muito no quesito de comércio. As parcerias com os outros países em relação à importação, à exportação, ficou muito limitado ao grupo pequeno de países. E eu acho que Lula poderia expandir muito mais o nosso comércio para que nós pudéssemos ter vendas mais abrangentes e trazer mais dinheiro para o país. Nosso comércio ainda é muito limitado, muito fechado. Eu acredito que se ele trouxesse um pensamento um pouco mais abrangente em fazer comércio com mais países, o Brasil estaria melhor. Ainda é muito fechado, mas ele tinha uma grande oportunidade, já que ele diplomaticamente tinha a faca e o queijo na mão naquele momento. Todo mundo olhava o Brasil com bons olhos, e ele perdeu uma grande oportunidade de melhorar nosso comércio em relação às vendas, abranger mais, ter mais parcerias comerciais, não ficar somente com um grupo limitado de países. Isso foi uma estratégia, né? Não vou entrar no mérito, vou só destacar o que o Maxson está comentando. Isso foi uma estratégia, né, da diplomacia durante os governos Lula, de estabelecer aquilo que eles chamavam de política sul-sul, né? Estabelecer alianças com países que seriam, né, digamos, em condições mais próximas do Brasil. Então, diversos países africanos, né? O Brasil estabeleceu relações diplomáticas e comerciais. A China se tornou, se não estiver enganado, foi nesse período que a China se tornou o nosso principal parceiro comercial, né? Eu acho que era ou a Argentina ou os Estados Unidos antes, passou a ser a China e hoje ainda é, né? E tentando também fortalecer o Mercosul, né? Esse período do governo Lula, né? Exatamente na esteira do que o Maxson estava destacando aqui. Vejam, o subtítulo do livro do Singer é isso, a Reforma Gradual e Pacto Conservador. Então, o que eu quero retomar aqui com vocês é o seguinte: o governo Lula, diferente do que muitas vezes aparece nas disputas, né, das redes sociais nos dias de hoje, o governo comunista, não sei o que tal, na verdade, os governos Lula foi um governo de acomodação dos conflitos. Essa é a tese do autor. Não era um governo de enfrentamento. Era um governo de reformas sutis, de longuíssimo prazo, tentando acomodar contradições históricas da sociedade brasileira, principalmente aquelas que diziam respeito à nossa herança escravocrata, de um autoritarismo muito grande, de uma extrema desigualdade social. Então, ao invés de estabelecer um projeto de uma ruptura radical, opta por uma
transformação lenta e gradual. E essa transformação lenta e gradual se dá, portanto, através de um pacto conservador. O conservador aqui não é no sentido moral, né? É um pacto com as forças políticas conservadoras, com setores político e economicamente dominantes no Brasil, que eram setores que, em princípio, né, o PT se constituiu como oposição durante toda a sua trajetória. Ao fazer isso, né, ou seja, no primeiro mandato, o governo Lula ele tem dificuldade, né, de fazer uma política econômica que caminhe nessa direção. O próprio autor aqui identifica que ele basicamente reproduz e reforça, né, medidas que eram estabelecidas pelo governo Fernando Henrique, mas a partir principalmente de 2006, ao conseguir implementar as medidas aí do item 1, que eu estou me referindo, a grande novidade, né, da discussão que o autor procura destacar é que se constitui uma base social que vai dar legitimidade para esse governo, que é justamente a base social lulista, e a partir disso se estabelece um realinhamento eleitoral. Essa base social lulista, eu vou me referir depois em mais detalhes, o que significa isso, né? Ela se concentra principalmente naquilo que o autor chama de subproletariado, que, na verdade, ele vai se apropriar, vai apropriar esse termo de um outro autor, que, inclusive, é o irmão dele, né, falecido, chamado Paul Singer, que é um economista. Eu vou me referir a esse termo mais à frente. Então, a síntese do que a gente está falando aqui aparece na página 15 e 16. Está demorando para aparecer aí no slide de vocês, mas eu imagino que vai aparecer. Eu acho que não travou, não. Espero, né, que não tenha travado. Vamos ver. Enquanto não aparece, eu vou rapidamente citar aqui. Quem tiver acesso ao texto, pegue nas páginas 15 e 16. O lulismo é o encontro. Pronto. Acho que agora foi para vocês também. Verifiquem aí. O lulismo é o encontro de uma liderança, né, a de Lula, com uma fração de classe. Né? Então, o subproletariado é uma fração da classe trabalhadora, né, uma fração do proletariado, em condições mais precarizadas e numa situação de mais instabilidade, de emprego, por exemplo. Né? Ótimo, obrigado, Milena. Então, o lulismo é o encontro de uma liderança de Lula com uma fração de classe, o subproletariado, por meio de um programa, certo? Então, tem aqui, né, uma liderança política, uma base social e um programa político. Qual que é o programa? Combater a pobreza por meio da ativação do mercado interno, melhorando o padrão de consumo da metade mais pobre da sociedade, que se concentra, como nós muito bem sabemos, né, nas regiões norte e nordeste do país, sem confrontar os interesses do capital. Por diversas vezes, ao longo dos governos Lula e Dilma, principalmente dos governos Lula, a rentabilidade dos bancos, né, cresceu ano após ano. Né? Ao mesmo tempo... Eita, não é aqui não, viu? Esse barulho aí. Ao mesmo tempo, também decorre do realinhamento o antilulismo, que se concentra no PSDB e afasta a classe média de Lula e do PT. E veja, e hoje, mesmo esse antilulismo também sofreu uma alternância, né? Ou seja, se afastou do PSDB em 2018 e se aproximou do bolsonarismo, né? Se aproximou do neofascismo. Né? Mas a gente vai discutir isso daqui a 2 aulas. Eu quero comentar com vocês algo que talvez, que seguramente não está na memória de vocês, alguns nem devem ter nascido, acho que a Thalita nem tinha nascido. Você nasceu quando, Thalita, sem querer ser inconveniente? Eu nasci em 99. Ixi, Maria, vai ser proibido isso. Tem alguém aqui que nasceu nos anos 80? Além de mim, é claro. Aliás, eu nasci antes dos anos 80, mas tem alguém aqui de vocês que nasceu
na década de 80? Ninguém, né? A gente comentou muito rapidamente, quando o mundo ainda não tinha pandemia, quando a gente tinha menos problemas, da transição da ditadura militar para o processo de democracia no Brasil, processo de redemocratização no Brasil, e a primeira grande eleição, né, a primeira eleição para presidente da República, quando se dá esse momento, e no segundo turno, essa eleição se dá entre Collor e Lula. Vocês não vão se lembrar, vocês não eram nem vivos, mas não sei se vocês têm clareza disso, imagino que tenham. O Lula de 89, evidentemente, não era o Lula que venceu as eleições de 2002. Inclusive, a própria composição social, composição eleitoral dos votos, né, composição social dos votos do Lula de 89 era bem diferente depois dos Lulas seguintes. Então, pegando pesquisas de boca de urna, nas eleições lá de 89, o autor nos fornece essa tabela aqui, né, uma tabela que está na página 224 do livro. O que vocês deduzem a partir dessa tabela aqui? Qual a conclusão que vocês tiram? Qual é a tradução para SM? Como é que é? Qual é até 2 SM? Salário mínimo, né, não? Ah, sim. Salário mínimo. Salário mínimo. Alguém se desculpa? Tá bem alinhado, né? Bem parecido, né? Mas as pessoas mais ricas votaram mais no Lula. Sim. Exato, essa é a conclusão, gente. O Thiago está colocando uma coisa muito importante. Na eleição de 89... de 89. Diga, Maxson. Não, estou observando aqui, de fato, né? Porque é totalmente diferente do que nós imaginamos que Lula é do governo PT, que hoje é o inverso, né? Hoje os que recebem menos salários, que realmente tem uma maior intenção de voto. Naquele ano era totalmente diferente. Os mais ricos, em porcentagem, votou mais em Lula do que em Collor. Exatamente. Mas ele, nesse momento, ele veio com esse pensamento de diminuição da pobreza já nesse ano de 89, ou ele veio só com esse pensamento a partir das eleições de 2002? Veja, o combate da pobreza e da miséria sempre foi algo importante de todos os partidos de esquerda e do PT em particular. A questão não era o combate a isso, né? A questão era o método de fazer isso. Então, em 89, o programa político do PT, se era radical ou não, vai depender também das próprias preferências políticas, né, de cada um de vocês. Mas o programa do PT, ele dava passos muito além, né, na minha opinião, não era radical, mas ele dava passos além do que depois foi, de fato, os governos do PT. Então, o PT colocava claramente suspensão do pagamento da dívida externa, colocava a necessidade de fazer uma reforma agrária. Naquela época, a gente estava vivendo, em 89, o período da hiperinflação. Então, se estabelecia como meta aí uma política de recuperação dos salários. Então, para isso, era preciso... O Lula fala isso no programa do Silvio Santos. Eu não lembro se eu cheguei a passar esse link para vocês. Durante a campanha eleitoral, né, o Silvio Santos vai receber lá os vários candidatos, e entre os quais o Lula, né, ainda isso no primeiro turno ainda,
E o Lula fala claramente, olha, para que os mais pobres passem a ganhar, é preciso que os mais ricos ganhem menos, né? Então, havia, pelo menos, tanto no imaginário quanto em alguma dessas medidas, uma política de reduzir uma parte dos ganhos do capital. Né? Se isso, de fato, iria acontecer ou não, né? Não dá para saber, porque se perdeu não foi Lula que venceu as eleições. Mas o importante também aqui é identificar que a classe média brasileira mais escolarizada, ela votava no PT nesse período. E os setores mais qualificados da classe trabalhadora brasileira, aqueles que tinham tradição sindical, que tinham, portanto, eram associados ao mercado de trabalho formal, carteira assinada, portanto, tinham capacidade de mobilização, de negociação, né? Que os trabalhadores informais não têm, ou não tinham, pelo menos. Esses setores se aproximaram mais do governo Lula em 89. E os setores mais pauperizados da população brasileira votaram em Collor, inclusive aqui no Nordeste. Diga-se de passagem, principalmente aqui no Nordeste. Então, havia, segundo o autor, né, isso era um elemento histórico no Brasil, né? Ou seja, os partidos conservadores no Brasil se sustentavam a partir desse eleitorado pauperizado do Nordeste, e a esquerda se sustentava na classe trabalhadora organizada e nos setores de classe média. A partir de um determinado momento, existe um processo de realinhamento eleitoral, através de uma mudança, né, daquilo que a gente identificou lá no começo, de uma política dos governos do PT, dos governos Lula, de combate à miséria e à pobreza, sem confronto com o capital, que surtiu efeitos, e principalmente esses efeitos vieram a partir de 2006, quando Lula disputa a sua reeleição. E nesse momento, né, nas eleições de 2006, aquele cenário que nós tínhamos, né, lá atrás, ele começa a se realinhar, a se reconfigurar. Vejam aí essa tabelinha, gente. Aqui é o primeiro turno, né? Depois eu vou mostrar uma tabela do segundo turno. Vocês devem se lembrar, os dois candidatos que foram para o segundo turno foram Lula, do PT, e Alckmin, do PSDB. O que vocês deduzem aí dessa tabela? Ela inverte, professor. Ela inverte, né? Já dá para ver que fica mais polarizado. Quem recebe menos, automaticamente tem a intenção de voto de votar no PT, em Lula, e quem recebe mais, porventura, está votando em Alckmin, que é um governo com ideologia diferente. Isso se perpetua até hoje, né? De 2006 para cá, até hoje está polarizado. Muito bom, Max, exatamente isso. Porque o lulismo não existe sem o antilulismo, né? Assim como o bolsonarismo também não existe sem o antibolsonarismo, assim como o varguismo lá atrás, né? Não existia sem, né, os setores antivarguistas, né? A UDN foi o partido de oposição mais feroz, né, na disputa com Vargas, né? Espero que vocês se lembrem disso aqui. Então, a tabela mostra exatamente isso que o Maxson falou. Um cenário que é mais familiar para nós, né, nos dias de hoje, ou pelo menos até então, né? Vai saber como é que o Brasil está vivenciando aí esse cenário a partir de 2020. Os setores mais pauperizados passam a votar em peso no PT, né, em Lula, mas não só em Lula, porque isso também foi transferido depois para Dilma, né? Então, na verdade, passam a votar em peso, né? Ou seja, no grupo político, né, que se identifica com esse projeto, no projeto do lulismo, e aquela classe média que estava simpática ao PT lá nos anos 80 passa a
o PSDB passa a se tornar um partido de classe média, né? Ou seja, a sua base social passa a ser esses setores. E esses setores se identificam política, ideologicamente, como os setores mais programáticos no campo do anti-lulismo. Então, o Brasil passa a viver isso que o Maxson colocou, que é o termo, inclusive, que o autor coloca aqui, um novo tipo de polarização, que não seria mais uma polarização de caráter propriamente ideológica, uma polarização de esquerda e direita, mas uma polarização de setores ricos ou pobres, polarização que é estimulada, né, nas campanhas do PT, na medida em que fortalece a sua incidência sobre esses setores que compõem a grande maioria da população. Então, veja, aqui se identificou, na medida em que o Brasil é um país em que existe uma massa gigantesca, gente, que é mais da metade da população brasileira, que se encontra na situação de pobreza e miséria, qualquer liderança política, qualquer partido político, qualquer movimento que conseguir a adesão desses setores, não quer dizer que vai vencer todas as eleições, mas qualquer agrupamento político, força política, conseguir o engajamento desses setores, vai ter consigo uma base social extremamente forte para a sua atuação política, eleitoral, institucional, se for governo, ou na condição de oposição. E o lulismo conseguiu construir isso a partir de 2006, e até é uma pergunta que depois eu vou fazer para vocês, né? Porque essa é a questão fundamental, né, que a gente deve se perguntar. Duas, né? Se isso era tão forte, significativo, por que os governos do PT entram em crise e acabam sofrendo impeachment? E segundo, né, o que está acontecendo nos dias de hoje? Né? Mas a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Correto? Está claro isso, gente? Então, localizaram essa é a tese do autor, né? Combinando a questão do combate à pobreza e à miséria, por meio da ativação do mercado interno, sem confronto com o capital, e, ao mesmo tempo, se sustentando numa base social que é mais da metade da população brasileira, que é o setor, que é a metade, que é a parte mais pobre e miserável da população brasileira, que se concentra principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Esses setores, essa é a parte mais polêmica do livro, esses setores, segundo o autor, esses setores têm dificuldade de se auto-organizar politicamente. Na medida em que eles têm dificuldade de se mobilizar, de se organizar politicamente, eles tendem a ser mais suscetíveis a como se fosse terceirizar os seus anseios na figura, né, de um líder carismático, de um líder populista, sem conotação pejorativa aqui da minha parte, né, de um líder carismático, esperando que esta figura consiga implementar um programa, um projeto que dê vazão às suas necessidades e aos seus anseios. Então, esses setores, como eles não conseguem se mobilizar, eles tendem a ser essa é a parte polêmica do autor, politicamente conservadores. Ou seja, não são afeitos a rupturas, não são afeitos a greves, a mobilizações, a fechamento de escolas, fechamento de fábricas e tudo mais, porque não vivenciam isso. Então, concretamente, quem são esses setores que o autor chama de subproletariado? São trabalhadores, principalmente, que atuam na informalidade. Ou seja, não vivem a experiência de um movimento sindical, por exemplo, de uma relação direta, né, das relações de trabalho formal numa empresa com o patrão e tudo mais.
Então, é desde a figura que lava o carro até, nos dias de hoje, a figura que está fazendo as entregas do YouTube, por exemplo. São figuras que vivem uma situação de instabilidade muito grande nas suas atividades, mesmo que tenham um emprego, e mesmo que, inclusive, seja um emprego eventualmente formal. Ou seja, rapidamente, esse emprego formal, a primeira crise econômica que o Brasil passa, rapidamente esses empregos se esvaem, o indivíduo volta a cair na informalidade. Então, é uma figura que fica oscilando entre a formalidade e a informalidade, fica oscilando entre ter renda e não ter renda. Veja, talvez seja o caso de alguns de vocês, seguramente é o caso desses 100 milhões de brasileiros que pediram auxílio emergencial, dos 50 que conseguiram esse auxílio emergencial. São figuras que não conseguem ter carreira, não conseguem ter estabilidade, não conseguem fazer projetos, né, de médio e longo prazo. Estão vivendo, é o que a gente chama de uma economia da viração, vivem de bico. E isso configura a maior parte, ou pelo menos uma parte significativa da população brasileira. A informalidade é a maior parte. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros está na informalidade. Segundo o autor, essas figuras são suscetíveis a um projeto político mais gradual. Então, o lulismo ele consegue, tanto socialmente quanto politicamente, dar vazão a essas aspirações, a essa situação. Então, o subproletariado acaba se constituindo como esse contingente que, tradicionalmente, nas eleições, votava nos partidos conservadores, nos partidos de direita, e passam a votar em Lula e no PT, principalmente a partir de 2006, né? Como eu citei aqui anteriormente. Esse próximo slide, na verdade, é retomando o que eu já tinha dito e que o próprio Maxson havia dito também anteriormente. Pessoas, mas isso entra em crise. Nós sabemos disso, né? E não é uma crise pequena, é uma crise que, inclusive, mudou de forma abrupta o cenário político brasileiro, criando, inclusive, renascendo forças políticas que pareciam enterradas, né, setores da extrema-direita brasileira. Para compreender a situação política brasileira na atualidade e as perspectivas, né, que cada um pode formular, né, a esse respeito, implica compreender, e essa é a nossa tarefa para o finalzinho da aula de hoje e o gancho para a próxima aula, por que isso entra em crise? Então, claramente, existe uma crise do lulismo. Uma crise que se inicia com as manifestações de junho de 2013, que não pega só o governo Dilma, né, pega várias forças políticas, principalmente o governo Dilma, porque era a presidência no período. Começa, né, com lutas, com redução da tarifa, e que acaba, na verdade, transformando em lutas de massa. Ou seja, as manifestações de junho de 2013 mostravam que havia uma insatisfação latente em amplos contingentes da população. Essa insatisfação latente passa, né, a se mostrar de forma, para muitos, para mim, inclusive, né, bastante surpreendente, a partir das manifestações de junho de 2013. Você tem vários, né, textos, documentários, narrativas sobre isso. O próprio autor, não nesse livro, né, eu não sei se eu esqueci de contextualizar, estava escrito, esse livro é de 2012, ele é antes dessas manifestações. O próprio autor vai se debruçar sobre essas manifestações, assim como vários outros pensadores, pesquisadores brasileiros. Nós vamos retomar isso na próxima aula. Apesar dessa chacoalhada,
né, do lulismo, em 2013. No ano seguinte, ele vence as eleições. Só que vence as eleições aumentando ainda mais essa polarização que havia em 2006. Então, vocês estão vendo aí, deve estar bem pequenininho para vocês, para quem tiver no celular, deve estar impossível, né, de ver aí os números, mas a cor já é bastante... Saiu aqui? Espera aí, saiu aqui. Deixa eu colocar novamente. Não sou eu aqui, não. Tá dando pra parte. Ah, saiu agora. Saiu, não? Saiu agora. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Peraí. Mas eu tenho que colocar outro, na verdade. Deixa eu trocar aqui o que está sendo projetado. Voltou? Veja aí. Voltou. Está voltando. Tá voltando. Aqui são o resultado, que já não é mais intenção de voto por faixa de renda, né? Aqui é o resultado das eleições do segundo turno em 2016, em 2014, perdão. Segundo turno, como vocês bem se lembram, aí já estava todo mundo vivo, seguramente vocês votaram essas eleições, foram Dilma e Aécio. A Dilma vence por uma margem que não é muito grande, né, de votos, chegou inclusive a se especular, né, antes do resultado final, que ela havia perdido as eleições, né, existe a história de que o Aécio chegou a comemorar e tudo mais, tal. Mas o fato é que, né, ela vence as eleições, e esse cenário, né, das intenções de voto mostra muito a divisão do Brasil entre o lulismo e o antilulismo, que depois também vai se reproduzir em 2018. Né? Então, os estados nordestinos, em massa, votando na Dilma, os estados do norte também votando na Dilma, mas, né, do norte, alguns do centro-oeste, Tocantins, tudo mais, também votando na Dilma, com uma presença menor. E a partir do Rio Grande do Sul, né, se a gente tivesse aqui um mapa do Brasil, isso ficaria também claro a partir disso, né, ou seja, as regiões centro-oeste e sul e sudeste, principalmente sul e sudeste, né, sudeste e sul, no caso, né, tendo votado de forma majoritária em Aécio. Então, se o Brasil tivesse, eventualmente, se separado nesse momento, o Nordeste teria eleito a Dilma, e o Sul, Norte e Nordeste teria eleito a Dilma, Sul e Sudeste teria eleito o Aécio Neves. E essa divisão se manteve em 2018 e se mantém hoje, claramente. Né? A pergunta, aqui, antes da pergunta, o que o autor, o André Singer, vai discutir? Que, apesar de toda a situação de 2013, que nas eleições de 2014, esse é um artigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo lá nas vésperas do segundo turno, na eleição de 2014, o voto desses setores mais pauperizados, né, na Dilma, se manteve muito parecido, de modo que até poderia perder as eleições, né, eventualmente, no segundo turno, mas essa base social ainda era fortemente vinculada ao lulismo, e o mesmo em relação ao antilulismo. Né? Então, setores de classe média, que já estavam em declínio
a presença, né, desses eleitores em Lula, Dilma e no PT, esses setores vão diminuindo ainda mais essa preferência e se alinhando mais fortemente ao PSDB e ao antilulismo. Veja, gente, como isso é importante para a gente identificar essa polarização social que nós estamos vivendo hoje. De que ela não surgiu em 2018. A rigor, ela não surgiu, talvez, nem em 2013. Né? Alguns autores identificam que ela surgiu já no primeiro ano de mandato do governo Lula, já em 2004. Só que ela não conseguiu se consolidar na medida que o governo Lula passa a viver um crescimento, né, da sua popularidade muito grande em 2006 para frente. Mas o antilulismo ele brota já junto com, evidentemente, o próprio lulismo. E ele ganha força no sentido da sua capilaridade, e se radicaliza, que é um outro fenômeno político que a gente tem que entender o seu significado, a partir de 2013 e 2014. Então, duas perguntas que eu faço para vocês para a gente discutir. A primeira na próxima aula e a segunda nas duas aulas seguintes. Primeira pergunta, pura e simples. O que explica a crise do governo Dilma e o seu impeachment, por consequência? Né? Qual que é a interpretação que vocês fazem disso? Qual que é a interpretação que autores, né, das ciências sociais brasileiras, da ciência política brasileira, fazem disso? Eu vou apresentar para vocês, né, uma sugestão, uma bibliografia para a gente discutir isso na próxima aula. Segundo, as aulas seguintes, para sempre ter como referência a discussão da atualidade. Vocês estão vendo que o Bolsonaro mudou? Que o governo Bolsonaro mudou? Vocês repararam nisso? Notei, sim. Com certeza. Né? Que mudou e está mudando. Né? E uma dessas mudanças, né, as mudanças, na minha opinião, são em 3 direções, né? Mas uma dessas mudanças é que o bolsonarismo está tentando disputar essa base social que compunha, por sua vez, o lulismo, né, que são esses setores mais pauperizados, mais precarizados, concentrados, inclusive, aqui nas regiões Norte e Nordeste. Não por acaso, Bolsonaro, se eu não me engano, não sei se foi semana passada, esteve aqui na Bahia, acho que foi em Barreira, se não estiver enganado, esteve no Ceará uma semana, na semana anterior a essa que esteve na Bahia. Esteve aqui no meu bairro. Ele passou por aí, Marcos? Salvador? Paripe, base naval. Ficou de bermudão, camiseta regata. Mas ele não andou na rua. Andou na rua. Os moradores aqui deram peixe a ele, comeu sardinha com farinha. Alguém jogou peixe na cara dele? Não faria isso com o nosso presidente. Pare com isso. Ele foi ovacionado, teve... gritaram mito, tudo mais. Alguns gritaram. Que vergonha. Não, querendo ou não tem que ter respeito. Então, veja, independente, né, dos juízos de valor e das preferências de cada um, é importante compreender que existe um governo em mutação. E esse governo em mutação significa também uma força política nova, né, porque o bolsonarismo surgiu lá em 2018, ele talvez esteja apresentando agora uma outra configuração em 2020. Né? E essa mudança, gente, ela é extremamente significativa, caso ela se confirme, né? Porque o governo está um pouco perdido, né? O Renda Brasil é fundamental para essa transformação, além de outras coisas, né? A gente percebe muito que o governo está mudando em parte em alguns conceitos. Eles até se aliou muito
aos deputados do Centrão, né? Que não é muito ligado à esquerda, mas também não é tão ligado à extrema-direita, já que no governo com a ideologia e com aquela propagação de extrema-direita e tudo, e hoje ele está se alinhando mais ao Centrão, está ficando naquele meio termo. Exatamente isso. Então, veja, eu tinha comentado, né, anteriormente, né, que o governo ele está vivendo um processo de adaptação a ao muito, entre aspas, aí, um isolamento institucional que ele viveu a partir dos meses de março e abril. O governo fez uma mudança, eu não quero antecipar, mas agora, né, coça, né, fez uma mudança aí da sua atuação, e duas dessas mudanças, né, a terceira que é muito importante, né, que está vinculada à relação com o Supremo. Então, são essas três mudanças fundamentais, né? Então, uma relação com o Supremo, de redução dos conflitos também com o Supremo, tentar incidir sobre essa base social do lulismo, essa é a mais significativa, e criar uma base parlamentar que o proteja de uma eventual situação, né, de instabilidade política e de pedidos de impeachment e tudo mais, consolidando, portanto, um governo que traz para si, né, traz para dentro uma direita tradicional, né, que é o Centrão. Mas dessas três, sem sombra de dúvida, e, portanto, retomando a política do clientelismo, né, que é uma característica típica, né, da política parlamentar brasileira e dos governos desde o início do processo de redemocratização, né, o que foi conhecido no Brasil como presidencialismo de coalizão. Mas dessas três mudanças, a mais importante diz respeito à relação que o governo vai ter com essa base social lulista. Então, mais uma vez, bem recente, deixa eu ver aqui a data. Cara, gente, envelhecer é muito difícil. 9/8, o autor, né, do livro deu uma entrevista para um jornalista do O Globo, uma entrevista bem legal, longa. Está aqui o link, eu vou depois deixar esse material com vocês, e eu sugiro que a gente depois vai ler vou usar esse material mais lá na frente, mas vale a pena anteciparem essa leitura. E o próprio autor fala o seguinte: baseado em pesquisas de opinião que saíram nos últimos meses, que demonstraram, por surpresa, né, de muitos, né, minha inclusive, uma melhora na popularidade do Bolsonaro. O Bolsonaro melhorou. Talvez ele nunca, eu tenho que confirmar essa informação, mas eu acho que nunca esteve numa situação de melhor avaliação do que está agora, por incrível que pareça, no meio dessa doideira toda que a gente está vivendo. E essa melhora, seguramente, se deve, em grande parte, ao auxílio emergencial. Então, a turma já chegou a cunhar alguns termos, e um desses termos seria um bolsolulismo, né? Ou seja, um lulismo de extrema-direita. Né? Claro que isso, né, é só para... Não é um lulismo no sentido de que recupera as reformas graduais, nem nada, não, pelo contrário, completamente diferente disso. É apenas, né, uma provocação, no sentido de que ele eventualmente pode, de fato, incidir sobre uma base social que uma parte dela está sendo efetivamente cooptada, né, pela extrema-direita. Se isso é temporário, se isso é instrumental, né, ou seja, uma relação de conveniência, à medida que não vê seu pleito atendido, né, vai rapidamente para uma outra direção, isso não dá para saber ainda. Né? Claramente não é uma coisa fidelizada, Mas essa é a discussão que a gente precisa discutir para encerrar esse semestre, né? Não podemos abrir mão disso. Né? Então,
Pessoas, eu não consegui cumprir aquilo que eu tinha planejado, né, que é fazer uma aula mais curta, de 40 minutos, eu tenho que ainda me habituar a aprender a dar aulas nesse formato, mas vamos ver se eu consigo fazer isso, né, na próxima aula. Eu vou colocar a bibliografia para a próxima aula, no Google Class, e a pergunta para a próxima aula é isso. Quero que vocês expliquem as razões do impeachment. Né? Por que o governo Dilma entra em crise, por que o lulismo se esgota, e a conclusão desse processo implicou o impeachment. Ok? Vou trazer uma lista, professor. Como é que é? Vou trazer uma lista, um livro. Traga. Não são poucas, não, são muitas. Boa, traga isso de forma sistematizada, organizada. Golpe! Faça, mesmo para aqueles que identificam que o impeachment foi golpe, que é o meu caso, claramente, como para aqueles que não identificam que o impeachment foi golpe, para ambas as perspectivas, não há dúvida que existe uma crise, né, do lulismo e do governo. Do lulismo, né, há que se questionar, na medida em que o lulismo ele compreende esse grupo específico, aí, nessa base social específica, né, mas claramente é uma crise do governo Dilma. O golpe não teria sido dado se não houvesse um enfraquecimento do governo. Então, é esse enfraquecimento que precisa ser explicado. Então, né, para mim, não há dúvida nenhuma que foi um golpe, né, parlamentar, judiciário. Agora, as condições do golpe foram criadas em base de uma crise que o governo acaba não conseguindo superar, né, dar vazão a essa, né, dar uma solução para essa crise. Então, tragam. Então, o Maxson vai trazer a explicação dele. Eu tenho certeza que vários de vocês têm uma leitura diferente daquela que o Maxson provavelmente vai trazer. Então, façam de forma organizada também, né, qual que é a maneira como vocês compreendem essa questão. E a outra pergunta, a pergunta mais conjuntural, diz respeito às últimas duas aulas, né, aula 3 e 4. Pessoas, deixa eu ver aqui, ó. Encerramos a parte de conteúdo por aqui. Então, agora a gente vai ficar só com questões organizativas, então eu interrompo aqui a gravação.